Oi, gente, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, mais um início de semana maravilhoso para todos nós. Oi, Aninha! A Dani já chegou aí, já vou te chamar. Pessoal que tá aí, já vai compartilhando nossa live aqui nessa setinha, tá bom? Também vou chamar aqui algumas pessoas que já estão esperando. Bom, para quem não conhece o Momento Elfareda, o Momento Elfareda é um projeto em que traz assuntos para agregar, né, ao nosso mundo da arte em geral, tá? E também a gente trabalha muito o aspecto feminino, tá? Oi, Eriquinha, tudo bem? Divulga aqui a nossa live. E hoje, gente, o nosso assunto é um assunto super, hiper, mega importante, né? Que é o marketing. E ele vai ser específico, marketing na dança, né? E então compartilha aí, compartilha para suas professoras, tá? Para todo mundo. E aí, além do Momento Elfareda, o Momento Elfareda, ele não é uma live, né? Eu sempre falo, é uma experiência. E eu te convido a viver essa experiência comigo, tá? Estou aqui de segunda a sexta, sempre às 20 horas, com algum tema. Então, você pode colocar o tema que você quer saber. Essa semana, né, a gente vai ter temas, né? Teremos temas relacionados ao amor, porque a gente tá chegando, né, o Dia dos Namorados. Então, a gente vai trazer essa questão, tá? Sempre às 15 horas, aí a gente tem uma live, tá? Que é o Elfareda Live, em que os nossos professores sempre vêm aqui falando sobre a modalidade deles, sobre os cursos que acontecem na plataforma online, tá? E também temos... Oi, Silvia! Seja bem-vinda! Chama as meninas lá, tá? E nós temos o Cooking Class, gente. Então, assim, esse já é pra gente relaxar, pra gente aprender a cozinhar. Eu estou me arriscando muito no Cooking Class, então eu estou aprendendo várias coisas, né? Então, esse é o nosso canal em que a gente tem um contato, né? Um contato diário com vocês. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom, vou chamar minha convidada porque assim, eu sempre fico falando, né, um pouquinho para as pessoas irem chegando, mas assim, eu fiz um curso, né, com ela no sábado e o nosso curso durou assim 4 horas, então eu acho que 1 hora de live vai ser muito pouco, mas a gente só tem 1 hora, né, gente? Então a gente vai tentar deixar tudo muito sucinto, tá? Vou chamar a minha convidada de hoje, que é uma pessoa muito querida pra mim, é uma pessoa em que faz parte da minha história, né? Ela vai falar um pouquinho aí, e que agrega muito ao mercado da dança. E é uma pessoa, gente, que não dança. Então isso já começa, já é um assunto, né? Que pra gente agregar, a gente tem que conhecer, né? Mas cada um no seu quadrado, não é? Então, assim, a gente tem essa mania, né? De a gente é bailarina, a gente quer ser tudo. A gente quer ser do marketing, a gente quer ser do comercial, mas a gente tem as pessoas que trabalham, que estudam para isso e estão aí para nos ajudar. Então, essa é a minha convidada de hoje que vem para nos ajudar. Seja bem-vinda, Dani, que hoje está no marketing da dança. Deixa eu chamar ela aqui. Chegando aí a Dani. Seja bem-vinda, Azevedo. Estamos no Face também, tá, gente? Eu tô aqui pelo Face. Oi, Olá, Dani! Seja bem-vinda ao Momento Elfareda. obrigada, obrigada. Como estamos aí? Você tá onde agora? Oi? Você tá fora de São Paulo, né? Tô fora de São Paulo. O escritório agora tá aqui em Itatiba, no interior. E Mas como que pertinho, está em pertinho Itatiba? de São Paulo. Como que está o Itatiba aí nesse momento? Tá, é assim, né? Então, a quarentena tá acontecendo, mas, enfim, o prefeito, foi referência, continua sendo referência para várias cidades, inclusive para São Paulo, Estado Fantástico, enfim, tudo mais, porque ele colocou várias barreiras sanitárias, enfim. Então, assim, aqui o comércio ele abriu parcialmente,
mas ele está seguindo as recomendações do governador, enfim, né? Mas tá tranquilo. Aqui, como não tem, né? A população ela não é grande, então tá bem contida a doença. Então tá, né? A pandemia tá contida. Que bom, né? Pelo menos aí a gente vai tendo uma visão, né, também, que as coisas começam a melhorar, né? Se Sim, Deus quiser. Seja sim. bem-vinda, Márcia. Bom, Dani, você pela primeira vez aqui no nosso Momento Eu Fareda. Estou muito feliz e honrada de Ah, eu você também tô feliz. estar aqui. Então, para você entender um pouquinho, sempre quando eu coloco divulgação, né, as pessoas que estão aqui sempre assistindo, elas já me enviam perguntas e Tá. aí eu crio uma entrevista baseada nessas perguntas, tá? Mas todo mundo vai mandando as perguntas aqui também. Então, gente, pode escrever nas perguntas que daí a gente vai tendo essa interação, tá? Dani, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, fala um pouquinho da sua trajetória, né, no marketing e aí até o momento em que você entrou no marketing na dança. Tá. Bom, vamos lá, né? Então, assim, a gente precisa voltar um pouquinho, né? Um pouquinho! A minha, eu sou formada em gestão da qualidade, né? Não sou formada em marketing, mas sempre fui apaixonada. Então, desde a minha adolescência, eu sempre amei, na verdade, assim, sempre tive vontade de fazer. Na época, né, antes era publicidade, né, que falava, propaganda e marketing, publicidade, mas acabei me enveredando pelo lado da auditoria de qualidade. Aí eu me formei em gestão de qualidade. Mas eu falo que foi um presente, na verdade, essa faculdade. Eu acabei atuando durante muitos anos, antes de entrar na dança, né, tendo a empresa de dança. Então, isso me possibilitou ter todo esse olhar de vários segmentos, na verdade, que me ajuda até hoje. Então, eu prestei muitas consultorias para vários segmentos diferentes e com isso, na parte da qualidade, com isso abriu minha mente para conhecer processos, produtos e serviços 360 graus. Então, assim, desde pequenas, microempresas até multinacionais. Então, foi por aí que começou a minha formação, né? Mas aquela vontade do marketing sempre continuava ali, né? E desde que começou, né, o advento do marketing e tudo mais digital, eu comecei a estudar muito mais isso, né? Porque também com a globalização, né, com a facilidade de conhecimento, poder fazer cursos e tudo mais, comecei a fazer isso. Então, eu comecei a fazer um monte de curso e comecei a aprender cada vez mais. E, claro, aí nesse meio termo, criamos, eu e Josi, né, a empresa, a Caleidoscópio Editora, que foi a percussora da onde a gente começou na dança, né, com essa questão, né, da revista Chime, para quem não conhece, é uma publicação bimestral especializada em dança do ventre. E aí o marketing começou a criar uma cara já com marketing na dança, né? Voltado especificamente para isso, para começar, enfim, aí começar a entender tudo que permeia o meio, né? O mercado da dança, como que as coisas funcionavam. E isso foi há 12 anos atrás, né? Então, muita coisa mudou em 12 anos, parece pouco, mas muita coisa aconteceu, né? Quem está no mercado sabe disso. E essas experiências foram sendo somadas a toda essa questão dessa gestão. Então, eu não consigo hoje separar a Dani, que foi auditora de qualidade, gestora de qualidade, da Dani de marketing. Porque, para mim, tudo está conectado. Não existe marketing sem gestão. Existe gestão sem o marketing, depende da visão. Mas o marketing sem gestão não existe. Porque você precisa gerenciar isso, monitorar, controlar, tudo que eu vi ali na qualidade. Então foi aí que começou. Mas E em aí que a partir daí momento eu que falei, você... pô, eu quero falar sobre isso. E aí eu Sim. fiz um e-book, começou com e-book, né? Eu falei, vou escrever um e-book. Aí escrevi o e-book e tudo mais, eu sempre gostei muito de ler e eu sempre tive muita facilidade para escrever. E quando eu escrevi o e-book, eu me surpreendi, porque eu fiz ele muito rápido, né? Mas é aquilo, né? Quando a gente gosta de um assunto, a gente fala de um assunto, enfim, tudo mais, a gente, né, acaba descrevendo muito rápido.
E aí eu gostei da brincadeira. Aí eu falei, eu vou escrever o livro. E aí foi quando eu comecei a escrever o livro. E aí escrevi o livro A sobre gente marketing. vai falar, a gente vai falar do livro, que é uma joia, né? Uma joia rara para todos nós. Mas eu queria entender um pouquinho melhor, porque Tá. você não dança, Não, certo? não. Eu E já fiz aí, dança de salão. Eu fiz dança de salão 4 anos. Mas, ó, muito tempo. aí, gente. Mas como que assim, como que você teve essa visão de falar assim, gente, a dança precisa, até a questão da revista, uma revista direcionada, né? Se Uhum, você trabalhava em outra área, em uhum. que momento que você percebeu e falou, não, eu vou mudar e eu vou seguir para a área da dança, porque é um mercado que precisa. Como que foi essa transição de um mercado para você entrar no mundo da dança mesmo, né? Tá. Então, é lá no começo lá da revista, né? Então, na verdade, assim, eu era diretora de qualidade numa grande metalúrgica, que ainda existe, enfim. E assim, trabalhar com qualidade é estressante, porque você depende de N fatores, né? E muitos fatores são controles externos, né? Apesar de você ter toda uma equipe, enfim, de auditores internos e tudo mais, acontece que depende disso, né? De fatores que, enfim, são alienados a você. Então, o estresse ele é muito grande. E eu trabalhava especificamente na linha branca de automóveis, que é mais estressante ainda, porque o grau de comprometimento é muito alto, é muito elevado. Então, pensa assim, toda vez que toca aquele recall dos carros, eu já, opa, pode ter a ver comigo. Então, é uma vida muito gostosa, eu adorava, mas eu já tinha passado dessa questão da consultoria, auditoria, que era uma parte que eu gostava mais, e estava numa empresa fixa. Só que isso começou a me deixar muito estressada. Eu falei, não quero mais seguir por aí, eu estou querendo fazer alguma coisa mais tranquila. E, enfim, e aí, nessa coisa de dança, enfim, eu estava procurando algum negócio, na verdade. Eu queria iniciar um. E eu, desde pequena, queria ter uma empresa. Sempre brinca, tem gente que brinca de boneca, tem gente que brinca. Eu brincava de ter empresa. Então, meu sonho era ter empresa. E quando eu conheci a Josi, que foi quando, A na verdade, Josi tá aqui. Josi, um beijo. quando começou o projeto da revista, a José ainda não estava, né? Era eu, a Raz e a Adriana, que acho que quase ninguém conhece a Adriana Brida. Eu Acho que lembro. você lembra da. Então, nós três tivemos, né, essa ideia juntas, né? E aí meio que foi combinando, foi uma combinação de coisas. E aí a gente falou assim, tá bom, a Dani tinha, para falar o português claro, a Dani tinha um investimento, a Raz era do meio, que foi a nossa primeira bailarina responsável da revista, e a Adriana tinha várias ideias, ela era multifacetada, porque ela gostava de moda, ela gostava de outras coisas, então, né, tinha essa questão. Mas a gente não sabe, tinha as ideias, tinha o investimento inicial, mas não sabia como colocar em prática. Então a gente montou um boneco, que era uma revista, né, que, enfim, e fomos atrás de alguém para fazer isso. Foi quando a Josi entrou na história e aí começou realmente a profissionalizar a coisa da Chime, que ela veio com o projeto gráfico da revista, enfim, tudo mais. E logo quando a gente começou, eu tinha lá, na verdade, o que aconteceu? Eu saí da empresa, saí com uma bolada e falei, eu quero investir na revista. E eu investi tudo que eu tinha, né? Toda a minha rescisão foi para a revista Chile, inteirinha, porque eu acreditava muito no projeto. É claro que quando aconteceu isso, teve toda a análise de mercado. Foi quando eu comecei a ir para todos os festivais, enfim, ainda não existia Chile, mas comecei a frequentar todos os lugares, fui no mercado persa, eu me lembro sempre da primeira impressão que eu tive quando entrei no mercado persa, falei, onde essas pessoas ficam no restante do período? Porque né, era muita gente, aí eu falava, nossa, né? Então, enfim. E aí fiz todas as análises de mercado e tudo mais, e foi aí que surgiu isso. E aí o primeiro produto foi a revista. Foi a revista, né? Foi A a revista. Ana colocou aqui, né? Eu usava cheque da turma da Mônica. Tinha uma loja que vendia roupa para as bonecas. Ai, Ana, um beijo. Nasser tá aqui, Nasser. E isso é tão incrível, porque assim, o que você não dançando, né? Você tem uma visão
muito clara e uma visão como se dançasse há 30 anos. Né? Você tem uma visão, mas também com uma propriedade de uma pessoa que entende do assunto. Então, isso nos traz um conforto, né? E essa questão da revista. Então, para quem não sabe, eu fui a segunda capa da Chime. Aliás, a primeira com foto, né? Porque a primeira foto não tinha, né? Era um corpo, né? Um corpo, e eu vi a segunda capa, gente. Faz 12 anos isso, né? Sim, Tempo passa, tempo passa, né? Uhum. E, gente, vocês podem ir mandando as perguntas aqui, tá? E eu vou seguindo aqui, tá bom? Fiquem à vontade. E aí você, com essa visão, você foi percebendo que a gente precisava ampliar, né? Como que foi essa questão? Você falou, olha, não, esse mundo é maravilhoso, mas as bailarinas precisam... Na verdade, foi assim. Quando eu entrei para analisar o mercado, é aquilo, né? Como eu estava com a visão 100% fresca, o que significa isso? É a visão de quem é de fora e entra para analisar o mercado. Então, eu apontei todas as falhas do mercado, todas as positividades do mercado. Na verdade, eu fiz o que a gente chama de uma análise SWOT. Eu vi tudo que pode ser feito no mercado e comecei a elencar mesmo. Então, assim, a visão, e isso, assim, muito da visão que eu tive naquela época ainda permanece, né? Porque, enfim, de novo, né? Como todo mercado, existem coisas que você consegue alterar e tem coisas que dependem de outras pessoas, outros fatores. Quando a gente fala de mercado, a gente está falando de o quê? A Chime, você é uma peça da engrenagem, mas é um grande relógio. Não dá, uma pecinha não anda sem a outra. Então, às vezes, é aquilo. Muitas vezes, muitos de nós, de todos nós, a gente é movido por boas intenções, boas ideias, ótimos projetos. Mas, às vezes, a pecinha ela vai até um ponto, aí a outra pecinha tem que continuar. Senão, não anda. Então, o mercado da dança ainda tem muita coisa para fazer. Assim, muita coisa mesmo. E aí, quando eu estou falando nisso, eu não estou falando no sentido da dança, porque eu acho que tem a ver, eu acho que é isso que você perguntou, Dana, porque assim, o fato de eu não dançar é assim, tecnicamente falando, eu não posso falar nada. Nunca vou falar. Porque eu não tenho capacidade técnica para falar, puta, acabou. Não vou falar se o seu chime isso, sabe, se sua batida lateral aquilo. Eu tenho a minha impressão, Dani, como um público. Só que o que acontece? Como eu já vi muita dança, né, aquilo. Como é que eu posso dizer? Eu sou como... A Dani é como um marido, um namorado, uma namorada, enfim, que acompanha todos. E chega uma hora que o seu olho começa a entender mais daquilo, mas não significa em absoluto que você possa falar nada tecnicamente. Mas assim, eu não preciso saber da dança para trabalhar no mercado da dança. Quando eu falo saber da dança, eu estou falando tecnicamente, entende? Sim, porque não é o produto ou o serviço que eu vou vender. Eu não vendo dança. Quem vende dança são todas vocês. Né? Mas, por exemplo, o primeiro produto nosso, né, da Caleidoscópio, foi uma revista. E eu sempre falo que os nossos produtos, eles sempre fornecem suporte para quem dança. Entende? Então, assim, a revista, ela foi uma plataforma, né? Foi uma revista impressa, foi uma plataforma para quê? Para divulgar o trabalho de todos vocês. Para falar, trazer conhecimento na época em que a gente estava começando a migrar. Começou a ter internet, na verdade. Então, assim, né, a gente pegou esse período que ainda tinha, né, faltava muito conteúdo no mercado, né, de qualidade, com fontes confiáveis, mas para a internet, onde começou um boom de informações e tudo mais. Então, a gente pegou justamente esse período. Mas, assim, os nossos produtos, eles sempre foram para fornecer suporte, em vários sentidos. Aí uma coisa começou a puxar a outra. Então, é meio assim, eu tenho uma listinha de coisas, de projetos, que eu pensei lá, quando eu cheguei no mercado, eu fiz uma lista de tudo que podia ser feito. Todos os produtos e serviços que faltavam, na minha opinião, ok? Sim. Fiz toda essa listinha. E, de vez em quando, eu volto na listinha.
E é muito gostoso ver que, às vezes, tem coisas que eu risco que não foi a gente que fez. E é muito legal isso. É isso que é o legal, entende? Porque o Aqui eu não... mercado ele é enorme. Tem lugar para Sim, todo mundo. Tem produto e sim, serviço para todo mundo. Então, assim, o fato, então, na verdade, muitas vezes, assim, 99% das vezes, eu não dançar é melhor, porque a minha visão, ela é mais ampla de quem está dentro da dança e às vezes tem uma visão não quero dizer, ai, fechada, isso, né? Vocês vivem isso exato, todo. exato. Então, Você tem um olhar de fora, né? Um olhar de fora. olhar E de isso é fora. muito, né? E isso é muito importante, Muito porque às importante. vezes a gente tá tão emocionado, porque assim, a gente que dança é amor, e é muito difícil a gente tentar separar isso, né? O amor do comercial, do vender, e aí a pessoa tá de fora, ela fala, não, vamos olhar como marketing, como trabalho, né? Colocar esse produto para vender, porque eu sou um produto, então esse produto, Sim. né? Ele tem que ser colocado no mercado, né? Da melhor Uhum. forma possível. O Nasser colocou aqui, né? A maior revista do Brasil. Deu uma. Deu uma travadinha, né? A Nafissa colocou: eu tenho sua revista, obrigada. O Nasser fez uma pergunta, e essa pergunta muita gente fez, viu? Qual que é a sua opinião? O que você acha para o mercado da dança depois dessa pandemia? Tá, mas é que assim, essa pergunta é meio ampla, né? O que eu É, acho sentido, né? Porque, na enfim, visão do marketing, né? Do marketing na dança. tá. Então, é que assim, ó, o marketing, o que acontece? Eu acredito no marketing singular. O que significa isso? É o marketing da Dana Elifareda, é diferente do marketing do Nasser, que perguntou, que é diferente da Helena, que está aqui, que acabou de entrar. Então, assim, o marketing, para mim, ele tem que funcionar. É claro que existe o marketing da dança do ventre, vamos falar, né, que é o nicho que a gente trabalha. E esse marketing é o que quase ninguém trabalha. Né? 0,1% de todo o mercado da dança não trabalha o marketing da dança do ventre, trabalha o seu marketing pessoal, profissional. Ai, Dani, tem um problema? Não, não tem problema, é só questão de visão. Então, assim, quando você me pergunta isso, Dani, o que vai ser o marketing na dança depois da pandemia? Depende. Para mim fica difícil eu falar sobre isso. Nesse sentido que eu estou falando porque eu acredito no marketing singular e não no plural, no sentido de como o mercado trabalha. Tá? Sim, Então, sim. assim, agora, se a sua pergunta for no sentido do como que vai ser o novo normal e a partir disso como que a gente vai fazer, ou seja, o âmbito comercial, aí eu já consigo passar algumas possibilidades. Porque o que acontece? A resposta ninguém tem. Essa é a resposta, sei lá, de US$ 1 bilhão, que todo mundo quer saber o que vai acontecer, né? Sim, O que a gente pode analisar é o que já vem acontecendo é aquilo que a gente fala. A gente olha para o futuro é olhar o quê? A China, né? É é, olhar de como é que tá para lá. E sim, mercados similares. Eu sempre falo para todo mundo que é interessante na dança você ficar de olho no que está acontecendo. Claro, eu fico antenado em todos, mas pelo menos olhar para mercados similares. Qual que é o mercado mais similar à dança? Não estou nem falando da dança do ventre. É o mercado de academias de ginástica. uhum, Porque é muito semelhante, né? Então, assim, tirando o serviço, o produto, a maneira, a estrutura, mas assim, a procura, enfim, tem muitos aspectos que são muito parecidos. Então, é um nicho interessante você ver. E você vê que a tendência, né, das pessoas, aí que o pessoal está chamando de novo normal, é receoso quanto a isso. Então, assim, quando a gente recebe, por exemplo, né, vou falar do nosso estado, que é São Paulo, né, quando a gente recebe o calhamaço de informações do estado, falando, olha, como que vai funcionar? É preocupante, porque você percebe que academias de ginástica, porque não tem lá escola de dança, você tem que fazer essa análise. Por isso você tem que ter sim, uma visão mais aberta.
Aí você vê que está na fase 4. Você fala, gente, a fase 4 é quando? Né? E aí é preocupante, tá bom. E mesmo assim, aí você começa a olhar lá as instruções, você vai ver que você só pode atender 20% da sua demanda. E aí é o que eu começo a falar para você. Para mim é preocupante porque eu não consigo separar marketing de gestão. A minha primeira pergunta não é de marketing, é assim, será que você vai continuar com a sua escola aberta? Por que que eu falo isso? Porque assim, a Chime me deu a possibilidade, a oportunidade de conhecer diversas escolas, né, estúdios de dança no Brasil inteiro. Então, assim, eu sei que tem escolas desde uma sala até grandes escolas, grandes estúdios que tem várias salas. Independente do tamanho, de novo, aí a gestão singular. Por quê? Porque não é porque a Dana vai abrir que eu vou conseguir abrir também. Ou ao contrário, não é porque você não vai abrir que eu vou abrir. Então, agora a pandemia, na minha humilde opinião, é assim, ó, nunca foi tão importante você lembrar do que sua mãe sempre falou para você. Você não é todo mundo. Você é... Você, exato. Entendeu? Perfeito. Você é única. Então, assim, Sim. olhe para... Então, assim, nunca foi tão importante você analisar você. Esquece o que está acontecendo. E quando a gente fala em marketing, isso é muito, muito, muito importante, ainda mais agora. Porque, assim, agora é o momento de refletir. É o momento de você revisitar os seus conteúdos, revisitar os seus serviços, os seus produtos e ver o que você vai fazer. Porque, de verdade, por que eu falei dessa coisa da academia singular? Tem gente que, assim, para ligar a luz, na gestão, né? Para ligar a luz, ela precisa ter 10 alunos, então ela não paga as contas, então vai ficar fechada. Sim. Entende? Então, e tudo bem, gente. Eu acho que, assim, o importante, que eu acho que, assim, não é ficar com medo, ai meu Deus, porque, assim, quando a gente fala de empresa, empresária, empreendedora, a gente está falando de sonho. A gente não está falando, abrir uma empresa. Não, é sonho. Quando eu falo de vocês, vocês são super emocionais. Então é assim, ó, não é só montou uma escola, só montou uma sala. Tudo ali na parede faz sentido. É uma borboletinha que foi comprada não sei aonde. É o espelho que foi comprado com sua. Então, assim, é sonho que está impregnado lá. Mas não pode deixar o quê? O racional de lado nesse momento, porque é importante, é estratégico você repensar a sua gestão na escola, porque sem apertar o silício, é assim, ó, às vezes vai ser melhor você fechar agora, repaginar tudo, ou seja, é pausar esse sonho para depois Sim. você retomar ele de uma maneira muito mais interessante. Então, assim, o online, gente, já está aí há muito tempo. Mas, infelizmente, para o mercado online, apenas 1% da população, não estou nem falando da dança do ventre, 1% da população mundial estava preparada para este momento. Então, é muito pouco. Então, assim, é não apertar o silício, tipo, eu não fiz, eu não faço. É não olhar para o outro, é olhar para si. Sabe, não é. E assim, eu tô aproveitando todas as lives, todos os momentos, assim, para falar, os cursos, para falar a mesma coisa. Não é uma competição de produtividade, gente. Sim. Não é porque a Dana está fazendo isso 3 vezes por semana, live, que eu vou fazer também. A Dana tem um propósito com isso. Perceba, a Dana tem um propósito. Eu tenho outro, você tem outro, cada um tem um outro. Sim. Então, assim, repensar tudo isso, Dana, é muito importante agora. Para depois você conseguir, sabe? Mas, assim, avaliando o seu, não é o do outro. Então, assim, a pandemia veio para fazer assim, ó. Esquece a grama do vizinho. Esquece. Nossa, Dani, é incrível. Olha para a tua e fala assim, ó, reavalia, aproveita. Assim, quanto mais pessoas eu tenho oportunidade de falar, eu falo o mesmo discurso. Agora é hora de você se revisitar. Olha para dentro de você, vê o que estava dando certo, vê o que estava dando errado e arruma. É hora de arrumar a casa. E só de você fazer isso, você vai ver tanta oportunidade, tanto projeto que estava parado. Porque se tem uma coisa que bailarina, professora e tudo que vocês fazem, né, que vocês vão acumulando um monte de função, é o que é falta de tempo. Vocês não tinham tempo. Agora vocês têm. Não, assim, todo mundo está trabalhando triplo, né?
Mas vocês têm agora tempo para poder o quê? Justamente assim, ó, se virar de cabeça para baixo e começar a organizar tudo isso, sabe? Para ver assim, por onde eu começo. E se eu tenho uma dica para dar para vocês, a Dani vai deixar uma única dica, pelo menos, é assim, se você ainda não está online, procura saber para você estar. Porque isso não é o que antes era uma vantagem competitiva, agora é necessidade, porque a escola de todo mundo está fechada. E a gente realmente, respondendo a sua pergunta, Dana, não sabemos quando o mercado vai voltar. Então, assim, aproveite agora para entrar no mercado. Não tem problema se você não entrou antes. Entre agora no mercado, aproveite as oportunidades. Tem muitas possibilidades de fazer isso, várias coisas para você poder ir para um mercado online, mas comece hoje. E você pode começar planejando. Não precisa sair fazendo. Planejamento, né? Exato. E a gente vai falar também da sua consultoria, né? Que eu acho que entra nessa questão de planejamento. Mas tem aqui umas mensagens. A Socorro colocou: matriz fofa foi o meu maior desafio na pós-gestão que eu fiz. Ai, que legal. O Nasser está perguntando o que você acha de parceria no mercado da dança. O que eu acho de parceria? É a melhor coisa do mundo. Só que assim, ó, a gente precisa aprender a separar. Parceria, que é o quê? Para mim, a única parceria que funciona é a parceria do ganha-ganha. E o que acontece? Às vezes a gente entra numa parceria achando que é do ganha-ganha. Porque as duas, assim, nada move a outra pessoa a fazer uma parceria do que querer alguma coisa boa, ok? Então, assim, a Dana tem uma coisa legal, eu também tenho uma coisa legal, vamos fazer uma parceria? Vamos. Esse é o objetivo de você, enfim, criar uma parceria. O problema é que, normalmente, o que acontece? As coisas não são deixadas às claras, às vezes, ou às vezes é aquilo, dependendo da parceria, a coisa vai mudando, e aí não é refalado por N motivos. E aí a parceria, às vezes, acaba não ficando tão interessante. E nós, humanos, todos nós temos problemas em cortar vínculos. E, às vezes, a gente permanece numa parceria que já não é mais legal por um tempo maior do que deveria. E aí fica, sabe, amanhã eu falo que não. Mas, assim, parceria na dança, gente, é muito bom. Mas eu acredito na parceria do ganha-ganha. É aquela parceria que não pode ser a do porco e da galinha. Você conhece essa? Conhece essa parceria? É assim, ó. Essa parceria. O porco virou pra galinha e falou assim: ô, galinha, vamos fazer uma. Melhor, a galinha virou pro porco e falou assim: porco, vamos fazer uma parceria? Aí o porco falou assim: vamos, pô, tô legal. O que faz? Aí a galinha falou assim: então, eu entro com o ovo, você entra com o bacon. Entendeu? E então, aí? assim, né? O porco morre e a galinha continua. Então, tipo, aí esse tipo só de parceria. ganha, né? Exatamente. Então, aí não é legal. Então, assim, né? Eu acho que, não sei qual foi o que está por trás da pergunta do Nasser, porque é uma pergunta ampla, logicamente. Mas, assim, parcerias, elas são muito bem-vindas, em todos os sentidos. E eu acho que tem muita coisa acho que às ele vezes falou não depois. Falta de parceria. Ele colocou aqui, ó, pensar em parceria entre academias pequenas e grandes. Tá, mas... Talvez para... né? Porque eu acho que nesse momento tem muitas escolas que estão fechando, né? Muitas amigas, né? Todo dia chega uma mensagem de alguma amiga falando: Dana, tô fechando a minha escola. E aí eu acho que talvez, né? Qual que seria a possibilidade de, né? Talvez parcerias com escolas maiores, nomes fortes. Eu acho que são possibilidades, né? Mas assim, ó, eu acho que agora não é o momento do pensar no presencial. Eu acho que ainda é cedo. Isso, gente, eu tô falando isso minha humilde opinião, ok? É opinião mesmo, tá? É aquela coisa do olhinho do Dani consultora, o que eu faria. Eu acho que é cedo da gente falar ainda de presencial, porque assim, ó, perceba que a pandemia está sendo lidada, né, da seguinte maneira: os prefeitos, ou seja, de uma maneira singular, o prefeito fala: na minha cidade não tá com problema, ele abre. Aí no outro prefeito lá da outra cidade fala assim: minha situação é horrível, ele fecha.
Então, assim, é complicado você querer generalizar uma coisa que também é particular. Percebe como é muito particular? Então, o que acontece? A gente ainda não sabe se vai ser abre e fecha. Foi o que eu te falei, academias está na fase 4, então na escola também, gente, está na fase 4. Então, assim, as estratégias de agora, isso é importante, Nastra? Claro que é importante. Eu acho que assim, vai ser um terceiro momento. Porque vai ser assim, ó, quem que continuou aberto, vou ser muito sincera, quem continuou aberto, pode criar parcerias? Deve. O mercado, gente, é o que eu falo, o mercado, ele é uma grande engrenagem. Todos nós dependemos de todo mundo. Começa com a professora. Professoras que estão aqui online, vocês são as protagonistas dessa história. Nunca deixe ninguém falar o contrário disso. Então, assim, ó, se vocês dessem o dedo no dominó, o dominó anda. Senão, não anda. Então, assim, vocês têm esse poder, mas é aquilo, né? Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. Vocês também têm a responsabilidade dessa cadeia, do início da cadeia. Mas, assim, depende de vocês. Então, assim, vocês precisam, né? Ou seja, as professoras, sejam elas autônomas ou proprietárias de escola, é o primeiro que a gente tem que cuidar. É o primeiro escalão, porque senão não entra aluna. Não tem lugar para dançar, não entra aluna, tudo. O Nasser não faz evento, eu não vendo revista, não vendo produto, né? A pessoa não vende véu, não vende espada, não vende sluge. Vocês não vendem curso, não faz evento. Olha a bola. Então ninguém Sim. trabalha. Então, assim, manter as escolas, manter as professoras ativas é o momento mais importante agora. Por isso que eu estou falando para vocês aproveitarem o mercado online, que é Uma manter. das perguntas, Dani, que eu assim, recebi muitas perguntas, assim, essa foi a que mais assim disparada. O que, assim, como investir talvez no marketing, ou como você falou, marketing, gestão, nas escolas, porque o que acontece? Agora, todo mundo tem a sua escola dentro da sua casa. E aí, o que a pessoa tinha, né, a sua escola, agora as professoras começam a dar as suas aulas online, a gente vê a divulgação, né? Ah, agora eu estou dando aula online, agora... E aí, acaba que as pessoas vão procurando diretamente esse professor, e não Sim, mais a escola de dança. sim. Então, o que fazer, né? Essa relação, talvez, de ética, mas qual o diferencial que a escola, né? Por que vão se matricular na escola e não vai fazer a aula com o professor? Porque tem diversos cursos agora, né? Que os professores vão colocando, e aí? O que acontece, né? É assim, ó, se antes a escola, né, uma escola oferecia a estrutura para as professoras autônomas virem até ela, as profissionais das escolas devem procurar o quê? Patrocinar para essas pessoas a mesma coisa. Qual que é a estrutura de uma professora autônoma agora no online? Uma plataforma online. Então, assim, para começar, né? Então, assim, a escola tem que, da mesma maneira que ela provém, né, a estrutura física, ela fala assim, ó, então assim, ó, agora nesta plataforma você ministra aula. E quem faz o pagamento disso, quem compra a ferramenta, quem cuida da ferramenta é a gestora. Ok? É uma possibilidade. Por quê? Porque a gente tem diversas professoras que ainda não sabem direito o que fazer, de que maneira fazer. Muita gente está no Zoom, por exemplo, né, que é uma das ferramentas de maneira gratuita. A escola ela pode fornecer o profissional, onde ela vai ter mais ferramentas para poder fazer isso, ou vai fazer um site com uma plataforma específica da escola, onde as professoras vão continuar dando aula. Agora, eu vou ser muito sincera, a concorrência nesse sentido, Dana, o que acontece? Quando não se tem a geolocalização, não tem problema de geolocalização, porque assim, né? Antes o estúdio da Dana era na Zona Leste, agora é situado no mundo. Sim. Então, assim, as barreiras no online, elas terminam, né? Eu não preciso saber mais se você tem uma sala deste tamanho ou se entende? Então, assim, na verdade, tem que ser analisado o quê? A vantagem e a desvantagem. Então, assim, quais são os upgrades, quais são as facilidades, qual é o clube de vantagens
que a sua escola oferece que a professora autônoma não pode oferecer para os alunos. Você tem que ir por esse caminho. Sim, Mas eu acho assim, eu acho que é muito importante ter essas possibilidades das professoras autônomas também entenderem o que elas precisam nas escolas. Por que elas estão aliadas a escolas? Eu acho que o mercado, nesse ponto, ele vai ser bem interessante a partir de agora, porque aí voltando, né, ao que o Nácio falou, as parcerias que realmente são parcerias vão continuar. E as que estavam, por exemplo, apenas, mil aspas, coligadas por uma questão de estrutura ou de localização, não vão mais funcionar. E tudo bem, gente. Eu acho que o importante é assim, ó, todo mundo do mercado da dança, toda professora, independente dela ser autônoma ou não, olhar para dentro de si e falar assim, qual é o meu propósito com a dança? Porque assim, eu vou te falar o que eu via por aí. Eu via muita professora que tinha uma pegada mais profissionalizante numa escola mística, por conta da estrutura. Ou eu vi uma professora que era mais para esse lado místico, digamos assim, numa escola que era altamente profissional. Então, são propósitos diferentes. Então, sim. assim, eu acredito que também vai acontecer isso. E isso é importante para quem? Para a dança. A dança vai ganhar com isso. A dança do ventre vai ganhar isso. Porque o que acontece? Quando eu entrar para fazer aula naquela escola, todo mundo tem o mesmo propósito, todo mundo está falando a mesma língua. Então, assim, nada é por acaso. Sim. E voltando para o seu livro, Dani, você teve toda essa visão, e aí, que momento que você sentiu e falou assim, não, agora eu vou colocar para o papel e vou lançar um livro, né, o primeiro livro de marketing na dança? Então, eu Como que fiz o foi essa transição? e-book, né? E aí já pintou essa vontade de fazer. E aí foi curioso, porque aí eu falei assim, nossa, porque é tudo assim, né? Eu vou jogar no Google para ver o que temos sobre esse assunto, até para eu poder estudar mais e tudo mais. E vi que não existia no mundo, não é nem no Brasil, não existe no mundo ninguém que fala sobre isso. E eu falei, Sim, caramba, e eu adoro essas coisas, né? Eu adoro ir para onde nunca ninguém foi. Eu adoro isso. E aí eu falei, mais uma possibilidade aí de eu fazer essa marketing. Tem muita gente que faz. Marketing digital, né, que é o que todo mundo fala hoje, muita gente fala. Mas a questão é assim, e marketing de pescaria? Porque eu posso falar de pescaria? Posso, é aquilo, eu tô olhando peixe lá, entende? sim, sim. Mas então é assim, quanto mais nichado, mais específico, obviamente, fica. Então você tem um maior conhecimento sobre isso. Então eu escolhi falar do marketing na dança. E por que da dança e não da dança do ventre? Porque desde 4 anos atrás eu venho estudando outras danças. Para quem não sabe, a gente tem outra empresa que chama Keep Dancing, que participa, por exemplo, do Festival de Joinville, né, que também permeia outras danças. E aí, muitas coisas são parecidas, né, entre uma dança e outra. Enfim, claro que tem as suas particularidades, mas dá para fazer esse recorte no marketing, porque as deficiências, mas as positividades são muito parecidas das danças. Os seus benefícios, né? E suas dores e seus sabores, digamos assim. Então foi por aí que eu falei, bom, então ele é um livro, né, que ele traz uma ajuda tanto para as professoras quanto para as diretoras. Você tá com o livro aí para mostrar para o pessoal? Mostre isso. Depois eu vou printar também, vou marcar, mas aí fala um pouquinho e também como que faz para poder adquirir o livro. Tá bom. Então, o livro é só entrar, né, lojachime.com.br. Tem também meu site oficial, que é marketingnadança.com.br. E também tem o Instagram, que é esse que nós estamos falando, onde você também consegue comprar ele digital e impresso. Eu acho que assim, Dana, na verdade, o marketing na dança ele acabou se tornando um projeto pessoal da Dani Ojeda. E deu uma. É assim, ó, a Chime me permitiu chegar aqui. Mas assim, a Chime continua. Mas esse se tornou um projeto pessoal meu. Porque o que acontece? Dessas viagens e tudo mais,
eu fui colhendo impressões. Lembra quando eu fiz aquela listinha lá no começo? Eu fui colhendo impressões e vendo assim, caramba, meu... Porque assim, cada vez que eu desembarco de um avião e entro, e eu brinco, né? Eu falo que eu entro num mundo diferente. Porque eu entendo como realmente sendo marketing singular. Então, mesmo às vezes eu estando no mesmo estado, na mesma cidade, às vezes no mesmo bairro, não interessa, são mundos diferentes, porque cada uma de vocês é um mundo diferente. Então, eu tive essa possibilidade e fui colhendo impressões sobre isso. E aí eu falei, gente, não, assim, ó, fazer o livro foi legal, foi muito bom. Teve bastante gente que comprou? Teve, mas ainda é pouco. Eu falei, eu preciso ampliar isso. E aí foi quando eu tive a ideia de ter um grupo de marketing na dança, gratuito, para poder falar para as pessoas sobre tudo que eu falo no livro e muito mais. E aí, em novembro do ano passado, eu criei esse grupo no WhatsApp, tem algumas meninas aí, que eu já bati o olho, e que a gente começou a fazer esse trabalho. E esse trabalho é justamente nessa pegada que eu te falei, Dana, no sentido da engrenagem. Eu falei, gente, por que... Porque eu falei assim, a primeira coisa que as pessoas vão perguntar é por que a Dani da Chile tá dando todo esse conteúdo de graça? Gente, porque se vocês não estiverem no mercado, tudo morre. Então, assim, quando eu percebi que eu precisava que vocês fossem melhores gestoras, vocês fizessem o marketing melhor, eu falei, é nelas que eu tenho que focar, é para elas que eu tenho que dar a base, é para elas que eu tenho que dar o conteúdo. E aí, enquanto a revista continua e continuou e continua fornecendo conteúdos da dança teórica e técnica através das colunistas que dançam, eu falei, eu vou trazer o conteúdo do que eu sei, da gestão, da consultoria, da auditoria, da qualidade, do marketing. Vou juntar tudo, comercial, vendas, e vou oferecer para essas pessoas. E aí eu comecei a ver as coisas transformarem para aquelas professoras que se permitiram estar nesse grupo. E aí foi quando eu percebi que era mais interessante eu começar a colocar essas sementinhas e regando essas sementinhas, que começam em 10, 20, 30 escolas, mas que depois, né, se Deus quiser, vão ser todas. Porque acaba que uma começa a ver a outra fazendo coisas, e aí começa a contaminar no bom sentido no mercado, e as pessoas falam, meu, tá dando resultado isso, o que você fez? Ó, tô no grupo de marketing da Dani, tem umas ideias lá, a pessoa pumba, entra. Aí começa a fazer, não, fica... E é um laboratório muito gostoso, porque o que acontece? Às vezes é assim, aí entra isso que você falou, às vezes a pessoa fica ansiosa, fala assim, mas a Dani não dança. A pessoa não entende essa questão da visão maior, mais ampla, né? Nós temos no mercado bailarinas que têm essa visão, mas são raríssimas, ok? São as que são bailarinas gestoras, mas é muito pouco, são muito poucas, ok? E elas não têm tempo para fazer esse trabalho. Então, por isso que eu estou fazendo esse trabalho também, porque é o meu propósito. Então, assim, o que acaba acontecendo? Esse laboratório é interessante, porque assim, aí eu jogo a ideia, eu jogo a proposta, eu falo sobre um caso, e aí elas se reconhecem, meu, é isso, e aí rola esse laboratório gostoso, aí eu pego um case de uma, trago o trabalho em cima, enfim, e aí elas começam a ver que o marketing não é um bicho de 7 cabeças. Sim. Mas precisa abrir a cabeça, porque o que acontece? Ó, tem o pessoal aí falando que quer comprar. Chegou o momento foto. Então, você vai pegar o livro, a gente vai tirar a foto com o livro, tá? Aí, todo mundo depois, ó, vocês podem mandar mensagem. Então, vocês vão printar aí. Marca o Marketing na Dança. Me marca aqui, Estúdio Daniel Faredo. Escreve Marketing na Dança. Aí, ó, vocês vão ganhar um desconto aí, né, Dani? Quem tiver na live ganha um desconto. Pronto. Vamos lá. Acho que deu, né? Printaram, gente? Fala se vocês printaram. Aí depois vocês vão falar, ó, vou entrar no marketing da dança. E aí tem várias outras coisas, gente, que eu queria que a Dani falasse, mas não vai dar tempo, porque olha só, nossa live está chegando ao fim. Passa muito rápido, né, Dani? Mas ela tem, gente, mas vocês podem seguir o marketing na dança. Lá tem o raio-x, né? Que é uma consultoria que a Dani faz incrível. A gente vai ter curso de novo, Dani, aquele que eu fiz? Sim, vai ter outro Zoom, sim, né? Precisa seguir o canal lá, daqui a pouco eu bolo um outro. Isso. Segue o canal, tá?
E tem uma plataforma, gente, que é a escola online. Então, se Sim. você tá aí com dificuldade, tá puxando os cabelos, falando, meu Deus do céu! Gente, manda um direct pra Dani, melhor, aqui nesse mesmo, você segue aqui em cima, que ela vai te ajudar, tá? Pode, manda, Aninha, pode mandar pergunta. Acho que dá para responder mais uma perguntinha aqui, tá? Enquanto você vai fazendo a sua perguntinha, a gente chegou no nosso momento, é o Fareda Quiz. Então é o seguinte, Dani, eu vou perguntar e você vai responder sem pensar, tá bom? O que Ixi, vier na cabeça. bora lá, tá bom. Vai. Uma inspiração. Nossa, pessoa? O que vier na Otávio, cabeça aí. Otávio Nassur. Ai. Gente, quem não segue, siga, tá? Professor que te marcou. Nossa, a minha professora chama Elza, de português. Ai, Nem sei se Elza. ela está viva, mas ela mudou minha vida, porque ela me fez ler muitos livros, muitos. Ela me cobrava muita resenha, digamos assim. Era muito legal. Adorava ela. Ai. O que toma mais o seu tempo? Eu trabalho ultimamente. Mas eu não reclamo, não, porque eu amo o que eu faço. Então, é isso. O que você gostaria de mudar em você? Nossa, em mim? Ultimamente o peso, gente. Eu preciso emagrecer. Acaba essa academia para poder fazer. A Ana Cláudia, que está aí, eu acho, ela já está com os treinos até Tá. para eu fazer. Um livro. Nossa Senhora, um só? Um livro. Olha, eu tenho um livro que eu leio todo ano. É O Alquimista, do Paulo Coelho. Maravilhoso, gente. Um filme. Nossa, é que assim, né? Vem os atuais, né? Eu tô assistindo, por exemplo, vou falar o que eu tô assistindo agora, que não é nem filme, é uma série que chama The Hunters, que é no Amazon Prime, que é sobre nazismo. É um tema muito puxado, bem difícil, assim. Não é pipoquinha, mas eu gosto de entender as histórias por trás das histórias. Porque eu sempre acredito que nem sempre o lobo mau, ele é mau. Então, eu gosto de ir atrás disso. Então, agora eu estou assistindo isso daí. Mas eu tenho vários filmes que eu amo. The Hunters, é isso? The Hunters, isso. Assisti tudo, Uma a cor. Gabi. Aí, Faltam muito bom. alguns capítulos para mim, sem spoiler, hein, Gabi? Uma cor. Cor, a minha cor favorita é violeta. É tipo roxo. Violeta, gente. Cor da transformação, hein? Minha cor favorita. Quando você se sente realmente viva? A gente vai ficar meio piegas isso, mas tudo bem, né? Mas assim, na verdade, todas as vezes, todos os dias, quando eu abro o olho, é aquela coisa de estar viva, né? E agradecer. Mas eu acho que é assim, porque é abrir o olho, olhar para o lado, ver Josinha do meu lado, para quem não sabe, somos casadas, e ver, por enquanto, as minhas duas peludas. Então, é ver minha família. Para mim, a minha realização é a hora que eu me sinto melhor. E agora eu só estou esperando os pelados. O que você mais aprendeu com os seus pais? Com os meus pais, nossa, são coisas diferentes. Porque assim, meu pai, ele era o vendedor. Meu pai vendia gelo para o esquimó. Então, assim, eu aprendi muito isso. Mas tem uma frase que ele sempre falava, que era liberdade com responsabilidade. Então, eu sempre aprendi que uma coisa estava coligada à outra. E com a minha mãe, eu acho que foi a persistência e a alegria. Minha mãe, gente, hoje, 75 anos, minha mãe está com Alzheimer, mas mesmo assim, lembrando, ela sabe que ela está com isso, ela leva a vida numa leveza que eu espero ter essa leveza, esse humor pro resto da vida que nem ela tem, hein? Isso para mim é incrível. Aprende, né, Dani? Um medo. Um medo. Nossa, é doido isso, né? Nossa, difícil isso, porque assim, eu já tive muito medo, né? Eu já tive síndrome do pânico. E é louco, porque eu tive que ir superando todos eles.
Então, assim, às vezes me bate o medo de ter de novo. Eu acho que é a única coisa hoje que... Mas está controlado. E eu achei que na pandemia ele podia, tipo, Sim. aparecer aí e tudo mais. Eu tive uma crise de ansiedade logo no começo, mas aí Josinha já tratou de dar aquele, né? E aí eu consegui respirar e tudo mais. Eu acho que esse é o medo que eu tenho hoje, assim, de Um talvez... sonho não realizado. Nossa, olha, são várias coisas, mas assim, ó, vou falar dois, tá? Pessoal, eu preciso ir para os Estados Unidos. Eu ainda não fui para os Estados Unidos, é um sonho pessoal. Tem vários, tá? Tô falando um. E ia para a Disney no final do ano, rolou a pandemia, então foi para o ano que vem. Então já é um sonho que já vou realizar. Aí então você vai realizar, hein? Exato. Agora, profissionalmente, eu acho que é isso, Dana. Eu acho que é ver o mercado da dança do jeito que... Lembra que eu falei que eu sempre olhei o mercado, o lado bom, o lado a melhorar? Eu consegui ver o mercado do jeito que eu vejo que ele é possível, sendo realizado. Porque, assim, é muito bonito. É muito lindo o que dá para fazer com esse mercado, gente. É assim, fora de... Sério mesmo, dá para fazer muita coisa. Muita coisa. Dá para elevar o nome à dança, Elevar, sim. valorizar todas vocês, reconhecer de uma maneira muito interessante. Então, assim, é enxergar na realidade, acordar um dia e falar, nossa, o mundo que eu vi que era possível na dança realizou. O que é marketing para você? Nossa, marketing para mim, nossa, é difícil. Mas é assim, para mim, marketing ele é uma estratégia. Mas é basicamente assim, você narrar para as outras pessoas o que você realmente faz. O problema é que as pessoas não fazem isso normalmente. As pessoas, elas ficam, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Prático, que eu gosto de dar exemplo. As pessoas, ao invés de falarem o que a dança entrega, a dança do ventre entrega, elas falam assim, ó, dança do ventre às sextas-feiras, às 18 horas. Isso não diz nada, só fala um horário de uma modalidade. Então, assim, Sim. o marketing, para mim, é quando você consegue traduzir em palavras, em imagens, em vídeos, enfim, em conteúdo, o que realmente você quer entregar. E nem sempre isso tem um preço. Muitas vezes Sim. tem muito mais valor do que preço, que é o que a dança, por exemplo, entrega. Em tempos de quarentena, Tempos de quarentena. Já falei, para de olhar a grama do vizinho e olha a sua próprio, seu negócio. Cada um de vocês é um negócio, todo mundo é um negócio. Dança S.A. e Coloca não aí. só olhar, né? Mas ter que regar a sua grama, né? Não, sim, mas começa olhando, Dana, mas é que a Sim. maioria aquilo não acha que não precisa olhar. É E é verdade. mesmo quem está no pico da onda, que tem muita gente que claro, que está numa situação no mercado muito, Sim, muito interessante. Todo sim, mundo pode olhar e deve olhar. sim, sim. E Então, olha, todo mundo tem possibilidades e oportunidades. Eu digo assim, ó, quem está começando agora tem que fazer uma lista de tudo que precisa estudar para sim, gerar sim, conteúdo para depois vender. E todo mundo que eu brinco, né, os Tutankhamun da dança, eu brinco, né, muito respeito, falo, né, das que têm, né, 15, 10, 15, 20 anos, tem sim, que se virar para baixo e organizar esses conteúdos para vender. sim. É isso. E chegamos, Dani, no nosso último minuto de live, então na nossa mensagem final. Eu quero te agradecer muito, passou super rápido, foi uma delícia ter você aqui. Eu acho que não passamos nem um pouquinho de tudo que você oferece, mas aí todo mundo segue as redes sociais para poder saber um pouquinho. Te agradeço muito por ter iniciado essa semana aqui comigo, né? Essa semana vai ser incrível, espero vocês aí até sexta-feira, né? A gente vai ter uma semana especial aí do amor. Então, deixa uma mensagem final aí para o pessoal. Temos 30 segundos. 30 segundos, gente. Obrigada, Dana, primeiro pelo convite, por ter participado. Pessoal, segue lá, quem quiser. Agora nós não estamos no grupinho, não está no WhatsApp, agora está no Telegram. Então, tem os links aí, se você clicar aí no link na bio, você vai ver todas as possibilidades de contatos direto comigo.
E estou à disposição de todos vocês. E é isso, gente. Olha para dentro, porque tem muita coisa que vocês podem fazer ainda. É isso, Dana. Obrigada. Obrigada, Dani. Gente, Obrigada marca lá nas stories, tá? também.